volta com a RN Notícias, nesta sexta-feira, dia 30 de outubro, pela tela do Canal 12, chegando até a sua casa, pela Record Norte Araguaia, e hoje recebendo pela primeira vez o Marco Antônio, que é professor de Filosofia, Sociologia e também seminarista da Prelazia de São Félix do Araguaia. No primeiro bloco, nós falamos a respeito de questões sociais, daqui a pouquinho nós vamos falar de fé e também política, mas antes disso, eu quero trazer um recado super importante para você de casa, você cliente, você quer economizar de verdade, encontrar tudo que você precisa com preço baixo, bom atendimento e muita vantagem. Meu recadinho vem lá do Campeão Supermercado, que como você de casa já sabe, é o campeão dos preços baixos. Confira só. Felicidade ao fazer suas compras é no Campeão Supermercado. Você encontra tudo o que precisa e se sente em casa. As frutas e verduras são selecionadas e fresquinhas, uma mais linda do que a outra. A carne é de primeira, de alta qualidade. Tem também gêneros alimentícios, higiene e limpeza. E o pão, um dos melhores da cidade. Sai uma fornada quentinha a cada hora. E as ofertas são tantas. Para saber mais, acesse nossa página no Facebook e fique por dentro de todas as nossas promoções. E lembramos a você que nas suas compras acima de R$100, você pode parcelar em 30 e 60 dias no cartão de crédito. Campeão Supermercado, Avenida Brasil, número 486. Telefone 3564-1500. Campeão Supermercado, o campeão de preços baixos. E olha, atenção, viu? Além de todas essas e muitas outras ofertas para você de casa, tem novidade no Campeão. É a promoção Você de Patrão no Campeão. Nas suas compras acima de R$30, você concorre a um carro e 3 motos 0 km. Você não entendeu errado. Comprou acima de R$30 no Campeão Supermercado, você concorre a um carro e 3 motos 0 km na promoção Você de Patrão no Campeão. Então não perca tempo. Economia de verdade e muita vantagem é no Campeão Supermercado, Avenida Brasil, esquina com a JK. O telefone é o 3564-1500. Campeão Supermercado, campeão dos preços baixos. Dando sequência na nossa entrevista dessa sexta-feira, agora eu quero falar de fé e de política. O Marco já mostrou que tem uma opinião forte, como você acompanhou no primeiro bloco, onde a gente debateu sobre questões sociais, principalmente o capitalismo. E na sociedade, a sociedade é feita e composta de vários eixos, entre eles a fé. A fé é o que para você, Marco? Bom, tecnicamente, a fé talvez seja aquilo que nós acreditamos, mesmo que não tenhamos comprovações da existência. Agora, por que tecnicamente? Tecnicamente porque a fé é muito pessoal. Então, a minha experiência de fé, por exemplo, não é só isso. Eu, por exemplo, Marco Antônio, iniciei assim, acreditando em algo que eu não via. Com o tempo, na caminhada de fé, a gente faz experiências que transformam esse conceito. Hoje eu já consigo ver aquilo que eu acredito. Ver Jesus cara a cara, ver a expressão dos santos na vida real, a gente consegue. Então a fé, eu digo, inicialmente ela é isso, você acredita naquilo que você ainda não vê. A partir do momento que você vive a fé, então ela deixa de ser fé e passa a ser experiência de Deus. E a igreja significa o que para você? A igreja significa povo de Deus que acredita que tem que caminhar junto. Para mim é isso. Para mim é isso, é uma parcela desse povo eleito que se reúne, que reza junto, que pratica junto, ou que pelo menos deveria rezar junto e praticar junto os princípios daquilo que acredita, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Agora, você acredita que todas as igrejas, enquanto instituições, têm cumprido esse papel? Corro o risco de falar, talvez a minha não tenha cumprido bem, Onde há seres humanos, há o risco do erro, Mas diante da proposta clara de Jesus, e aqui a gente não deixa de falar do primeiro tema, que é a opção preferencial pelos pobres, e eu gosto de dizer que não existe opção preferencial pelos pobres. Se você é cristão, automaticamente você deve estar com os pobres, porque Cristo esteve com eles. Então, diante dessa realidade, da preferência que Jesus deu aos pequeninos desse reino, aos pobres, empobrecidos, aos marginalizados, então a gente vê os seguidores de Jesus estão fazendo o que Jesus fez ou não? Porque o que a gente vê hoje são igrejas infestadas desse espírito do capital. Então, até quando se compete para ver quem evangeliza mais, isso é legal. Agora, quando o evangelizar significa ganhar, aí é um problema sério. Você quer dizer o quê? Que as igrejas
tornaram-se, entre aspas, uma corrida pela busca financeira? De certa forma acaba sendo isso. De certa forma acaba sendo isso. Não primeiro a partir das igrejas. Porque se a gente fazer uma análise profunda e sermos honestos conosco mesmo. Por que eu estou na igreja? Porque eu sou igreja. Porque eu quero ser feliz. E o que é felicidade para mim? Aí vem a questão financeira. Infelizmente, muitos consideram como felicidade ter dinheiro. Você pergunta qual é o seu sonho? Meu sonho é ter um carro bom, uma casa boa, ter dinheiro para passear, ter dinheiro para viajar. Você acha que o capitalismo está entranhado até dentro dos sonhos das pessoas? Dentro dos sonhos das pessoas. O capitalismo é o sonho das pessoas. O capital, na verdade, é o sonho das pessoas. Aí eu não estou me opondo ao conceito de dignidade, que a pessoa deve ter uma casa boa, um carro bom, uma família bem estabilizada. Não estou dizendo que não deve ser assim. Mas estou dizendo que esse sonho a gente leva para a nossa vida. Vamos lutar para conseguir esse sonho. Aí eu preciso do auxílio de alguém que é maior do que eu. Eu chamo Deus. Aí eu vou para a igreja. Sabendo disso, essa igreja que também é humana e acaba às vezes tendo o mesmo sonho que eu, entra nesse sistema. E aí acontece o que a gente tem visto por aí, em todo o país, né? E até fora do Brasil, as igrejas se transformando em comércio, né? Bênção de cartão de crédito, bênção de porta de banco, bênção da carteira, essas coisas que refletem claramente isso que eu acabei de dizer. Marco, a igreja que você representa hoje, a igreja católica, foi duramente criticada durante a Idade Média com as vendas das indulgências, que seria aí as bênçãos, pedaços do manto de Maria, espaços no céu, entre outras questões que os livros de história relatam que foram feitos pela Igreja Católica na Idade Média. O tempo passou, a sociedade evoluiu, só que parece que a venda de indulgências também se modernizou e, como você diz, a gente continua vendo indulgências modernas sendo vendidas por igrejas como pedaços de panos que fazem isso ou fazem aquilo, bênçãos que fazem isso ou fazem aquilo. Para você, a indulgência que a sua igreja praticou se modernizou, está instaurada em vários outros segmentos da igreja? Olha, Wesley, eu detesto ter que concordar com os ateus, mas Freud dizia assim, existe um sentimento chamado sentimento oceânico sobre o qual todos nós estamos em busca. É aquele sentimento que as pessoas têm quando usam droga, né, fumam maconha, estão bêbadas, ou estão dopadas, né, ou até mesmo sonhando. É aquele sentimento de alegria profunda. É a inércia, você sai da realidade e fica só a paz e o amor. Vai dizer isso, o homem tem necessidade disso. E a religião é uma forma de alcançar isso. Então, em virtude da violência, em virtude da pressão, porque a gente não consegue realizar o nosso sonho de ter a casona, de ter o carrão, de ter a mulherona, né, ou o homenzão e tal, a gente vai em busca do sentimento oceânico. E desembocamos na igreja, né, ou nas igrejas, ou nas religiões. E é aquilo que eu disse no início, se o capital entrou no sonho das pessoas, entrou também no sonho das igrejas, que são pessoas, não? Então esse mesmo sentimento é compartilhado ali e fica mais fácil quando você está drogado de você dilubridiar a pessoa, não é? Quando você está drogado é mais fácil de conduzir a pessoa. Então quando nós bebemos de uma fé alterada, corre-se esse risco, né? Nós temos experiências claras, né, de pessoas que vendem casa, que vendem carro, que desfazem do seu sonho, do capital, para alimentar outro sistema do capital, né? E aí onde entra uma pergunta, se a fé lá atrás, quando eu te perguntei qual que era a consistência dela, você disse que era justamente acreditar naquilo que não se vê, ou seja, seguir aquilo que não se vê de forma material. E essa venda dessas indulgências seria o contrário do princípio de fé. A busca pela fé. Só que mesmo no início da tradição cristã, né, da tradição judaica, por exemplo, no início da história da salvação, se a gente pega a Sagrada Escritura, a fé, com esse conceito que eu coloquei, que esse é um conceito filosófico, ela foi desnecessária. Por que ela foi desnecessária? Porque sempre Deus se revelou, sempre houve sinais da sua presença. Mas os seus sinais eram sinais que promoviam a comunhão, né? Você vê a sarça ardente que se manifesta ali para o profeta, né, que se manifesta a Moisés.
aquela sarça não queimou para dizer Deus existe, queimou para dizer Deus existe, vai e liberte o meu povo, né? E assim por diante, tantos Samuel, o chamado Deus Samuel, Deus não chamou Samuel para dizer assim, olha Samuel, eu existo, estou aqui com você. Deus chamou Samuel para dizer, vá e faça aquilo que eu te mando, que é evangelizar ou tornar o meu povo um povo eleito. Então, se a gente for ver na história da salvação, sempre teve a revelação de Deus, e as pessoas esperam essa revelação. Agora, a fé verdadeira, que é a experiência de Deus, e não é a experiência com Deus, é a experiência de Deus, porque quando a gente fala de comunhão, eu e Deus nos tornamos um só. Então, essa experiência de Deus, quando a gente consegue fazer, né, e não é fácil fazer, não estou dizendo que eu faço sempre também, então a gente não precisa mais da fé, porque a gente já vive em comunhão, né? Então a gente não precisa mais de sinais. Jesus foi provado, né? E hoje o pessoal fala isso, a Igreja Católica não faz milagre. Graças a Deus, aqui em Confresa, nem eu, nem o Padre Nildo, nem o Padre Alexandre anda fazendo milagre por aí. Porque Jesus, quando foi questionado dos milagres, ele falou, por quê? Para que milagre? Não? Eu estou aqui com vocês, a igreja está aqui com vocês, o Cristo, a Eucaristia está presente, né? Então, em busca desses sinais, dessas falsas revelações, é que a gente acaba caindo nesses problemas de fé. Você acha que, entre aspas, a igreja, instituição, acabou virando uma espécie de mercado paralelo da fé? Ela pode ser vista assim, como isso, né? A partir do momento em que a gente incorpora, aí vem a ideia da pós-modernidade, o individualismo, né? Você vai perceber nas canções. Observem as canções cristãs hoje, tanto católica quanto protestante, evangélica, observe. Eu e Deus, parece o Vitor e Léo, eu e Deus no sertão. É sempre eu e Deus, a minha bênção, a minha graça, o meu desejo, o meu Deus. O que isso reflete para nós? Que houve uma ruptura com aquela ideia que Jesus plantou no coração da humanidade com a Santa Ceia, a comunidade. Então, não se pensa mais nós e Deus. E quando é eu e Deus, então fica mais fácil de eu ter o meu jeitinho, né? E nós brasileiros temos muito bem esse jeitinho. E esse jeitinho também lembra pra gente um pouco essa ideia de comércio. Marco, agora nos últimos anos, a Igreja Católica tem passado por algumas mudanças nas suas diretrizes. Muitos dizem que é por conta da perda significativa de fiéis mundo afora, inclusive no Brasil, que é um dos países onde a religião católica é uma das maiores de todo o planeta. A Igreja Católica mudou porque o tempo cobra essa mudança ou simplesmente está mudando pela perda de fiéis? Olha, a minha resposta, ela requer uma pergunta anterior. Eu acredito que a igreja é de Deus? Se eu acredito que a igreja é de Deus, então eu acredito, e como eu acredito naquilo que eu falei, da revelação de Deus. Deus se revela na história no tempo, a todo momento. Não? E mesmo o tempo pressionando, pode ser o que coincidiu, a igreja revela a face de Deus. E ela precisa revelar agora com urgência para as novas necessidades, né? A gente, para você ter noção, no Brasil, de 4 em 4 anos, de 3 em 3 anos, de 5 em 5 anos, saem as diretrizes para a ação evangelizadora no Brasil, revendo quais são as principais urgências de agora, o que a gente precisa mudar na nossa postura, no nosso diálogo. O fundamento é Jesus Cristo, essa fé permanece, essa coisa fundamental, essa base que sustenta é Jesus. Então ela pode até mudar drasticamente, como mudou, né? Há 53 anos atrás rezava a missa em latim, hoje se reza a missa, mas já em português, né? Na língua vernácula. Quer dizer assim, ela muda, mas ela não perde a sua essência, que é a sua doutrina do amor. Agora, você acha que essa mudança é justamente para se adequar com a mensagem que precisa, não seria a mensagem, mas seriam os canais para levar essa mensagem nos tempos atuais? Ela vai falar, a palavra fala por si só, né? O Evangelho, a vida de Jesus vai falar. João Paulo II, quando esteve no Brasil, lá no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha, ele disse assim, olha, o reino de Deus vai acontecer ou com vocês, ou sem vocês, ou apesar de vocês. Quer dizer, o reino de Deus vai acontecer. Agora, nós somos colaboradores de Jesus, nós não somos empregados, nós não somos servos, nós somos amigos. Eu já não chamo mais de servo, mas eu chamo de amigos. Então a gente tem que ajudar, e a igreja tem que facilitar.
O Papa Francisco disse isso agora. Olha, vamos parar de colocar obstáculos entre as pessoas e o encontro com Deus. Vamos facilitar. Agora, a minha pergunta foi mais para o sentido, por exemplo, nós tínhamos, e a igreja tem trabalhado isso, a evasão dos jovens. Eu cito o exemplo de Confresa. Há anos atrás, sentia-se uma evasão da permanência desses jovens dentro dessa comunidade. Com essa evasão, e me corrija se eu estiver errado, foram criadas formas para que reaproximasse esses jovens da comunidade de igreja. E que formas são essas? Na minha concepção, você pode me corrigir se eu estiver errado. A linguagem, a forma de condução, programas novos, a exemplo do Compromisso, do DNJ, tantos outros que a igreja vem fazendo. Isso não foram formas de falar, olha, nós estamos perdendo aqui, então vamos fazer isso para aglutinar? Ou eu estou errado? Não, você está certo, né? Agora a gente tem que perceber a forma que a gente coloca para não parecer assim que a igreja tem o interesse de ter números. Se ela tiver esse interesse, ela está pecando. Então a gente vai acreditar que ela não tem interesse de ter multidões, mas que ela tem interesse de fazer o que precisa ser feito, né? Agora, o tempo mudou, a igreja vai mudar. Os padres de hoje, nós não somos os padres de ontem, né? E até porque os de ontem já não estão mais aqui, e os de hoje aqui estão aqui, os de amanhã não seremos nós. Para dizer assim, nós vamos corresponder, o nosso trabalho, o trabalho da igreja, vai corresponder ao tempo em que ela se situa, né? Não houve uma evasão dos jovens porque a igreja parou de trabalhar. Foi um momento de vira, né, da história, a ruptura com uma continuidade. A continuidade é o trabalho com jovens, por exemplo. A ruptura é um método que se trabalha com jovens. Aqui na paróquia, por exemplo, a gente vê o projeto Compromisso, que já não é mais a minha experiência de igreja, porque quando eu trabalhei e vivenciei a igreja enquanto jovens, não era essa linguagem, mas eu percebo que funciona profundamente com os jovens de hoje, né? A essência ficou o Evangelho de Jesus Cristo, o desejo de sermos santos, de sermos povo irmão, né? O método mudou, mas o caminho continua sendo o céu. Marcos, agora, nos últimos anos, ainda falando da história da Igreja Católica, dos seus posicionamentos, são posicionamentos tradicionais, mas que nos últimos anos começaram a ter posturas mais flexíveis, digamos assim, diante de algumas situações. Porém, a Igreja ainda não sinalizou que pretende mexer em pontos que ela determina, mas que todo mundo sabe que não são cumpridos. Por exemplo, o uso dos anticoncepcionais dentro da comunidade. A Igreja proíbe, veta esse uso dos preservativos, dos anticoncepcionais, porém a comunidade continua contrariando essa regra da igreja. Aí eu pergunto para você, nós estamos num momento da história, nós temos uma ebulição muito grande de doenças sexuais, de uma série de problemas, e a igreja continua com uma postura firme, tradicional, mesmo sabendo que essa posição a igreja sabe, de que nós enfrentamos esses problemas como são as doenças sexualmente transmissíveis, muitas delas sem cura, como o caso da AIDS. Por que a igreja, você é da igreja, pode nos responder, por que a igreja, mesmo sabendo que aquilo pode gerar uma consequência, continua com essa postura? Por isso que eu dizia no início que o melhor remédio, ou veneno, não sei, para o capitalismo é o Evangelho, é a fé, não? Quer dizer, problemas como esses são problemas sociais e econômicos, né? E econômicos também. A igreja vai ter uma solução, só que é uma solução difícil de seguir. A igreja vai dizer, nós não temos problema com o preservativo em si. Nós somos a favor da castidade. Viva a sua castidade, né? Viva de forma santa a vida. A igreja vai colocar isso. Na África, o João Paulo II sofreu essa mesma pergunta que você me fez agora. Eu falo sofrer porque ela é forte, ela é pesada. Dá a entender assim que a igreja está nem aí para esses problemas, né? Que a igreja acaba atrapalhando. E dá até a entender que quem, por exemplo, tem AIDS porque obedeceu à igreja. Esse é um problema sério, perceber. E quando na verdade não é. Geralmente as pessoas que a gente conhece, que a gente acompanha pela pastoral da AIDS, passa a ser envolvido pela igreja a partir
da própria igreja, né, do encontro com Cristo. Mas voltando a esse assunto, é a castidade. Porém, o direito canônico, que é a lei da igreja, vai dizer a última instância do julgamento é a consciência da pessoa humana. A igreja também não tem o direito, nem o poder de dizer você vai para o inferno por causa disso ou por causa daquilo. A igreja é mãe, não é madrasta. Ela está aqui, a exemplo de Maria, fidelíssima, desde o início do nascimento do menino Jesus até a cruz. A igreja tem que ser essa imagem, sempre ao lado do seu povo. Marcos, agora ainda nesse contexto, um outro ponto que é uma determinação da igreja aos seus padres é o celibato. E o celibato continua em discussão. Sim. E conforme o tempo for passar, essa discussão vai ser ainda mais intensa. Nós temos aqui o arcebispo da região, o bispo Dom Pedro Casadáliga, que era o bispo bispo emérito da prelazia de São Félix do Araguaia, que em entrevistas no passado já mencionou que o celibato é um dos pontos que a igreja deveria analisar. Por quê? Porque a igreja está inserida em algumas polêmicas. Entre essas polêmicas, os casos de pedofilia e outros que se registram dentro da comunidade de formação de novos líderes, de novos padres. Você acha que os problemas que a igreja vive, a exemplo desses escândalos sucessivos de pedofilia, entre outros, tem ligação com a determinação do celibato? Bom, vamos por parte, porque essa é a parte difícil, né, da nossa conversa. Primeiro, acreditar que o celibato é coisa de Deus, é dom de Deus. A gente acolhe dessa forma, né? Eu, quando eu decidi que eu queria ser padre, eu já tinha em mente isso, né? Isso foi muito esclarecido para mim, mas eu acolhi isso como dom de Deus. Se a gente acredita que o Evangelho se atualiza, então atualiza também para nós. Quais são os critérios que dão um embasamento para o celibato? Primeiro, algo que a igreja vai chamar de imitatio Christi, a imitação de Cristo. Bom? A imitação de Cristo, para os padres, in persona Christi, ou seja, na pessoa do Cristo, quando ministram os sacramentos, ela tem que ser o mais pura o possível. Portanto, imitando o Cristo, que viveu puramente, plenamente para o povo, os padres também fazem essa opção de não se casar, né? De estarem exclusivamente a serviço do povo. Agora, essa questão das polêmicas, que é questionada, e às vezes a gente tenta justificar a pedofilia com o celibato, né? E a gente não pode correr isso também de justificar o fim do celibato por causa da pedofilia. A gente tem que ser profundamente honesto nessas questões. Sair do senso comum desse tipo de pensamento. Porque o que justifica um pai de família, tem a sua esposa, molestar sexualmente a sua filha? Ele não é celibatário, mas ele faz isso. Não. Os números de casos de pedofilia entre os homens casados são altíssimos. Então, quando um padre comete a pedofilia, a gente deve enfrentá-lo primeiramente como homem, e como quer o Papa ser julgado como homem. O Papa proibiu severamente que os bispos escondam casos como o de pedofilia. Se algum padre na nossa diocese cometeu um caso de pedofilia, então o bispo, orientado pelo Papa, deve entregá-lo à polícia. Porque nós estamos considerando ele como homem, assim como pai de família, né? Agora, o bispo Pedro, para mim, é uma imagem interessante. É um homem que viveu sempre a integridade do seu celibato. Nitidamente, um homem que viveu na santidade, que vive na santidade, né? Numa vida de oração, num serviço de doação ao outro. Defender ideologicamente o fim do celibato é uma coisa. E a gente pode até fazer isso, né? Posso pensar numa igreja laical, ou seja, de leigos, onde os padres sejam como o povo casado. A gente pode até fazer isso. Mas isso no campo da reflexão teológica, né? Agora, na prática, a gente sustenta aquilo que a igreja pede para nós. Agora, a igreja tem tido também posturas diferentes quanto à homossexualidade, que é vedada pela religião, assim como a católica, como a evangélica, o comportamento, o relacionamento de pessoas iguais. Mas a igreja católica começa também a apostar num diálogo um tanto quanto diferente
Exemplo disso é a última visita do Papa Francisco ao Brasil, onde em entrevista à TV Globo ele disse que não é o caso de julgar as pessoas que são homoafetivas, mas sim o caso de acolher essas pessoas e deixar para uma divindade superior esse julgamento ou não. Essa também foi uma mudança muito grande de postura da igreja, Marco? Sim, a igreja sempre fez isso, só que ela não percebia que ela fazia isso, só que fazia numa escala menor. O conceito de não tão público, vamos dizer o conceito assim, de dignidade da pessoa humana, que é um conceito profundo da filosofia, da história, do direito, né? Quem estuda isso vai ver, nasceu com a igreja, em Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, o conceito da dignidade da pessoa humana. Então, quando a gente trata que a pessoa humana tem dignidade, a gente não pode ferir essa dignidade. De julgar é ferir, porque a gente não pode julgar para não ser julgado. Então essa ideia já estava inscrita na teoria da igreja, mas a prática era bem diferente, e ainda é. A gente precisa dar passos nesse sentido. O que a igreja não fez, o que o Papa não fez, o que nós não vamos fazer, é dizer que é um oba-oba, né? Agora pode tudo. Mas o que o Papa disse foi exatamente isso. Se a pessoa é gay, é homossexual, é homoafetiva, que é a expressão mais certa a ser usada hoje, e busca Deus, quem sou eu para julgá-lo? Quem sou eu para condená-lo? Quem sou eu para reprimi-lo? Então essa postura, e o Papa o sinal de unidade, deve ser a nossa postura também. Marco, mas a igreja nunca havia assumido publicamente um diálogo como foi o de Francisco durante a sua visita ao Brasil. A igreja nunca foi a igreja que é a partir de Francisco, né? Francisco é a revolução da igreja, né? Agora, dentro desse contexto, são mudanças expressivas dentro da história da Igreja Católica, né, Marco? São muitas. Primeiro, o Francisco traz aquilo que o nome dele carrega. Sabe, dizem, né, os bastidores do conclave, na eleição dele, quando ele foi eleito Papa, o cardeal Jorge Bergoglio foi eleito Papa, então um outro cardeal disse assim: Bergoglio, não se esqueça dos pobres. E diz que esse cardeal brincava no sentido assim: olha, não se esqueça de mim que sou pobre, agora você é Papa. E na cabeça do Francisco, que ainda era Jorge Bergoglio, não se esqueça dos pobres, não se esqueça dos pobres. Nunca teve um Papa que trouxesse o nome de Francisco, lembrando São Francisco de Assis, que foi aquele que revolucionou, fez a grande primeira revolução na igreja, né? Nós não devemos viver a burguesia, mas devemos viver a pobreza. Então eu acho que aqui está o início da grande mudança da igreja. Um Papa que rejeitou o sapatinho vermelho disse assim: olha, eu não preciso desse sapatinho vermelho porque é tradição. Aquele que eu comprei em Buenos Aires ainda está servindo. Quando esse acabar, eu posso pegar esse outro, né? Um Papa que vai e desce ao refeitório dos empregados do Vaticano e come com eles, né? Um Papa que saiu do palácio e foi para a casa de Santa Marta, onde tinha mais pessoas convivendo com ele, porque ele quer estar no meio do povo. Então, assim, ainda que pareça assim um Papa sensacionalista, porque ele causa mesmo no campo eclesial e fora dele, ele é o sinal da unidade. A gente tem que tentar olhar para o Francisco hoje e tentar entender o que a igreja quer de nós. De forma sucinta, você acredita que o Papa Francisco vai trazer mudanças que há anos eram esperadas dentro da igreja? Ele tem trazido muitas, né, Wesley? E assim, eu acho que a maior mudança é a mudança do coração. A partir do Papa Francisco, que é a vivência do Evangelho, a gente não pode nem assim entrar num papismo, numa idolatria. O Francisco revigorou a ideia de vivência do Evangelho dentro da igreja, né? Então essa foi a grande transformação que ele fez e que vai continuar fazendo. Antes da gente seguir para o próximo assunto, você tocou numa palavra e eu quero perguntar ela agora para você. A Igreja Católica ela ainda é, principalmente, apontada ao dedo por pessoas de outras denominações religiosas quanto à idolatria. Muitas pessoas questionam a, entre aspas, idolatria feita pela Igreja aos santos e à própria Maria, que representa a figura de mãe de Cristo. A Igreja Católica, de fato, faz essa idolatria a esses santos e o próprio personagem de Maria? Isso eu acho que é bom estudar quando a gente quer guiar o povo, né? Isso, longe de mim me enaltecer, porque nós estudamos filosofia, estudamos alguns anos de teologia, para então nos tornarmos padres, né? Para sermos ordenados dentro da igreja. Qual que é o conceito de idolatria?
A gente tem que partir sempre dos ateus. Eu sempre falo isso. Para falar de religião, a gente parte dos ateus. Então, ou do laicato, né? Então, qual que é o conceito de idolatria? Idolatria é pegar algo que não é Deus e torná-lo Deus. Esse é o conceito claro de idolatria em qualquer dicionário, em qualquer livro. Nós colocamos Maria no lugar de Deus, nós colocamos os santos no lugar de Deus. Se nós estamos fazendo isso, então vamos para o inferno. Tá errado. Agora, se nós usamos da experiência de fé de homens e mulheres como santos para poder vivenciar a nossa experiência, nós não estamos substituindo Deus. Por meio do exemplo dos santos, nós vamos chegar até Deus. Mas a idolatria pega na imagem, né? Não só na palavra imagem, mas na imagem em si. Você entra e tem o busto de Nossa Senhora. É de gesso. Se cair, quebrar, eu, por exemplo, faço isso. Quebrou para colar, a gente junta, joga fora e compra outro. É uma foto, como eu tenho da minha mãe e do meu pai, para lembrar de quem eles são e o que eles significam para mim, né? Então, só para concluir, nós precisamos ter bem claro o que é idolatria e nós precisamos também saber o que é que nós estamos fazendo com os nossos ídolos, né? Se estamos de fato o adorando ou se estamos usando os sinais, que são os santos, que são setas que nos indicam para chegar até a meta, que é o próprio Deus. Agora, mudando para o próximo assunto, você acredita que existam evangelhos perdidos que não estão inclusos na Bíblia? Muitos pesquisadores apontam que a própria Igreja Católica, lá atrás, na formatação dos livros sagrados, retiraram alguns evangelhos que são considerados os evangelhos perdidos. Entre eles, o da própria Maria Madalena, que conviveu com Cristo durante a sua passagem sobre a terra. Realmente existe esse estereótipo de evangelhos perdidos e que foram retirados das Escrituras por não estarem de acordo com o que a igreja queria construir dentro de um caminho de fé? Isso aí é mito, né? Como eu disse aqui hoje, o pastor abençoa a toalhinha para ganhar dinheiro. Isso pode ser um mito, isso que eu estou falando, né? E isso que você acaba de relatar sobre a igreja é um mito. Agora, uma coisa bem clara, uma coisa um jeito você, há 1000 anos atrás, curar o câncer. E hoje você curar o câncer. Há uma diferença muito grande entre 1000 anos, não? Então, há 1000 anos atrás, ler a Bíblia e ter a Bíblia, e hoje ter a Bíblia. Então, pode ser que vai aparecendo aí livros, pergaminhos, escritos, né? Os arqueólogos vão apurando o serviço, né? Mas a essência é o que basta, a vida de Jesus, né? A última que aprontaram os estudiosos foram achar a certidão de casamento de Jesus Cristo. Não sei se você lembra, acharam que ele casou com Maria Madalena. Beleza, Jesus casou. 2 dias depois descobriram que era algo falsificado. Então o que me amedronta é esse tipo de ideologia indo contra a corrente da evangelização. Mas se aparecer, eu lembro até hoje, partilhando com vocês, um padre muito velhinho, quando aconteceu isso, ele estava no seminário com a gente e ele chegou apavorado com a página da internet inteirinha impressa e disse assim: meus filhos, eu peço para vocês, tenham paciência. Jesus teve uma mulher, mas ele continua sendo Jesus. A fé daquele homem mexeu muito comigo. Por que mexeu muito comigo? Porque ainda que Jesus fosse casado com Maria Madalena, que diferença faria isso, né? É claro, uma experiência profunda de alguém que tem muita fé, no caso dele. Mas o pessoal tenta aí transformar a história num mito, né? A história é o fato. Jesus foi um homem, viveu daquela forma que nós conhecemos, morreu na cruz, ressuscitou e permanece vivo no meio de nós. E daqui a pouco, depois do intervalo comercial, nós vamos falar de política e a junção de fé e política. Os detalhes é depois do intervalo comercial. Não saia daí.